libertar todo aquele que nele crê. Se aceitar e em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber. Desperta, Brasil, está na hora do Evangelho anunciar. Desperta, Brasil, o Evangelho de Jesus está no ar. Desperta, Brasil, ouve a voz do Salvador, que Ele a todos diz: vem caminho ao pecador, está na hora de orar e Jesus vai. Glória a Deus, a paz do Senhor a todos, oh glória, aleluia Jesus, é muita bênção. Ai Jesus, glória a Deus, paz do Senhor, pastor Eduardo. Paz do Senhor, irmão Ricardo, paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs. Na bênção, pastor? Só na bênção, graças a Deus. Sexta-feira abençoada, estamos aqui com o Cláudio, com a Leandra, com o Misael, a Camila, a Letícia, a Gabriela e minha esposa ali, mais à frente ali, também abençoando nesta noite. Quero desejar para você mais uma sexta-feira abençoada, não porque é sexta-feira, mas porque nós estamos na presença de Deus. E quem fica na presença de Deus tem que ser abençoado. Amém? Pastor, como que foi essa semana? Foi bênção? Foi uma semana de bênçãos, né, de produtividade, mas aí, como o nosso tema diz, né, construtores de valores, né? Eu creio que a gente está aproveitando aí essas temáticas para continuar construindo esses valores aí e esse desafio de se manter, né, depois de construir. Pode vir o vento, mas nós temos raízes. É o tema da semana, né? Construtores de valores, além de o ponto de partida é a bênção, são abençoados, né? Tem missão, como falamos semana passada, e tem raiz. Amém. Pastor, pode fazer uma oração abençoando todos aqueles que se colocaram para estar ouvindo essa palavra, ouvindo essa palavra de ânimo, né? Porque nós temos a oração, mas sempre Deus tem uma palavra nos abençoando e nos ensinando a andar nos caminhos. Amém. Vamos orar, curva a sua cabeça. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos deu mais uma semana. Hoje é sexta-feira. Estamos aqui debaixo de uma palavra profética, Senhor, de construtores de valores, Pai. A bênção do Senhor é o ponto de partida, Senhor, para cada irmão, para cada irmã que está nesse momento, Senhor, talvez em sua casa, Senhor, ou ali no trabalho, ou no carro, ou, Senhor, ó Deus, ali no seu celular, Senhor, aonde estiver, ó Pai, o Senhor tem um propósito, Senhor, de bênção, de graça na vida de cada pessoa que está ouvindo ou ainda vai ouvir, Senhor, essa palavra de bênção ou essa oração que vai pedir e orar junto em sua casa. Pai, em nome de Jesus, nós queremos abençoar essas vidas e já, Senhor, entrando em cada lar, em cada lugar onde essa oração chegar, Pai, possa fazer a Tua vontade, Senhor, que possamos, como diz o tema da Semana da Raiz, nos posicionarmos, ó Pai, assim, para buscar ao Senhor ainda mais, enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. A nossa busca precisa ser ainda mais, Pai, e possamos não ficar, Senhor, nunca satisfeito com a nossa busca, mas sempre buscar ainda mais, com as águas, ó Deus, como as raízes que são aí da árvore plantada junto a ribeiros de águas. Procuraremos sempre as águas profundas, ó Pai, as águas tranquilas, as águas de descanso. Então abençoa cada lar, cada família, cada irmão que ouvir e meditar e orar junto nesta oração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Depois de uma oração abençoada dessa, eu vou chamar você para compartilhar essa live com alguém que você gosta, alguém que está precisando, alguém que você pode ajudar. Ajuda a gente também a propagar a palavra de Deus até os confins da terra. Enquanto isso, nós vamos colocar um louvor. Pega a sua Bíblia para conferir se nós estamos embasados na palavra de Deus, se nós somos homens de Deus pregando a palavra genuína, a palavra que edifica as nossas vidas, que gera intimidade e crescimento na presença de Deus. Enquanto isso, nós vamos tocando louvor enquanto você faz isso. A vida
Glória a Deus, deu tempo aí, pegou seu copo d'água, pegou a palavra de Deus para estar conferindo aí o que Deus quer falar na sua vida nesta noite. Quem está conosco nesta noite, pastor Eduardo? Lá, nós já falamos ali da Sara, né, que está aqui. A Vitória, paz do Senhor Vitória. Nós estamos ali também com os irmãos que nós já falamos aqui, Camila, Misael, Sara. Rosana, minha esposa, está aqui. Eu quero mandar um beijo, um abraço. Deposita, pastor, pode depositar. Não é live de casais, mas Mas é benção, é É benção. benção. Dalva, irmã Dalva, diaconisa Dalva, que estava lá na tarde da bênção ali, né? Como a irmã Leandra está cheia do Espírito Santo. Lucas Gabriel, nosso irmão Lucas. Maria Coladelo, nossa irmã lá de Jundiapeba, da Lucinda, né? É isso, Lucinda Isso. Bastos. E aí os irmãos compartilham aí, vamos enviar para quem está precisando também de um milagre, de uma bênção em nome de Jesus. Glória a Deus, dia 10 de fevereiro de 2023. E nós estamos nessa semana num tema muito interessante. Construtores de valores têm raiz. Você tem raiz? Você tem tido um compromisso no que você faz, no que você determina? Um compromisso na presença de Deus? Queria estar lendo um versículo aqui que é muito interessante do nosso apacentar, e até o pastor estava ali com ele do lado, eu falei, pastor, posso ler? Aí o pastor deixou eu ler e vai complementar. E diz assim em Salmos 92, 12, o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro no Líbano. Aí a gente tem aqui um esboço muito interessante. O cedro é símbolo de força e eternidade. E nos 3 primeiros anos de vida, alcança apenas 5 centímetros de altura, mas já possui 1,5 metro de raiz. O seu crescimento interior é bem maior do que o exterior. Depois cresce mais 20 centímetros por ano e chega a 40 metros de altura. E não é precipitado em seu desenvolvimento, mas não se pode deitá-lo. Olha que interessante, nós não devemos ter pressa no que nós vamos fazer, mas nós devemos ter prudência, manter uma constante. Algumas vezes as pessoas querem ir para a igreja e vão, eu vou todo dia e daqui a pouco desanima. Não, mantenha uma constante, mantenha um compromisso. Crie uma raiz para que você tenha força para suportar em todo o tempo. Mas eu queria que o pastor Eduardo estivesse ministrando hoje para nós, que ele tem mais propriedade, né? Então a gente prefere ouvir. Isso mesmo. Na verdade, todo o Salmo 92, né? É maravilhoso porque Deus, usando aqui a vida do salmista, né? Espírito Santo, falando para nós que nós devemos louvar ao Senhor e cantar louvores ao nome dEle. E a cada manhã anunciar a benignidade. Todas as noites anunciar a fidelidade dEle. Depois ele fala instrumentos, né, sobre instrumentos de 10 cordas. E a gente tem um instrumento de 10 cordas na nossa vida, né? Você possa ir as suas mãos, né? Faz assim com as mãos aí, 10 cordas, né? Seus dedos, o Senhor fez você aí para que você louve, né? E aí ele fala dos instrumentos também, depois no versículo 3, né? Saltério, com a harpa, solene. E aí ele fala, o salmista fala aqui no versículo 4, verso 4, pois tu, Senhor, me alegraste pelos teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Tudo isso aqui que ele está falando não é algo que para se fazer precipitado. Por isso que ele vai usar depois o cedro, né? A gente está falando de construção dá trabalho, e essa construção ela só vai acabar quando nós chegarmos na glória, na eternidade, né? E nunca podemos parar de construir. Hoje o mundo, a sociedade moderna, né? E isso, né? O apóstolo Paulo fala lá, né? E o autor aos Hebreus também fala que está deitado, o mundo jaz no maligno completamente, né? Ele usa essa palavra em algumas versões.
está vivendo uma vida que precisa, tudo tem que ser precipitado, tudo tem que fazer, tem que ser um crescimento é, muito rápido, né? E a palavra vai chegar aí no cedro, como o irmão presbítero Ricardo leu, mas tudo uma construção. Depois ele fala, ó, quão grandes são, Senhor, as tuas obras, ó, muito profundos são os teus pensamentos, ó. Verso 6. O homem brutal não conhece, ó, nem o louco entende isso. Por quê? Porque é tudo para já, para ontem, né? Hoje o pessoal, a gente estava comentando aqui antes de começar a live, né? Sobre antigamente precisava pegar, apanhar a lenha e depois, né, de cortada a lenha seca, trazer e ali colocar o fogão de lenha, colocar o fogo ali e soprar e abanar e para depois começar a fazer a comida. E nesse tempo é um tempo de relacionamento entre o casal, entre os filhos ou os convidados, né? A gente falou do macarrão, né? O macarrão antigamente, não na minha época, eu sou um pouquinho mais novo, né? Mas eu já peguei, assim, minha mãe, eu lembro que, acho que eu era pequeno ainda, comprava ali o trigo e amassava, fazia uma massa ali, cozinhava e fazia o macarrão. E nesse tempo era um tempo de relacionamento, né? De conversa, de espera, também de expectativa. E aí depois o molho, vou fazer macarrão com molho. Não tinha esse molho que a gente, né, compra hoje. Tinha que pegar o tomate, cortar o tomate, fazer. O que eu quero dizer com isso? Tudo hoje em dia, nós, nós participamos, né, vivemos uma geração, a geração tecnológica, né? Eu lembro que quando eu tinha meus 10 anos de idade, vocês também vão lembrar, que a gente não nem pensava que estaria com isso aqui na mão, né? E a gente é dessa geração, né? A geração mais tecnológica que já existiu, né? Mas é uma geração que falta ou não ensina sobre relacionamentos, porque tudo foi mudando conforme a tecnologia, mas como no livro do Homem ao Máximo, o autor fala lá, na verdade, nós não melhoramos com isso, né? É como se falasse que agora o canibal come de garfo e faca, né? Então, nós não melhoramos. E aí entra Deus, porque quando fala de raiz, fala do cedro, né? E vai falando aqui, não dá tempo da gente falar de todos os versículos, mas ele fala o versículo 12 que o presbítero Ricardo leu, ó. O justo florescerá como uma palmeira. Cita uma árvore aí, palmeira. Se nós lembrarmos do tsunami que teve na Ásia, aí há uns anos atrás, você vai ver que alguns animais, uns bichos ficaram presos nas palmeiras, porque sabia que a palmeira ia deitar e depois do tsunami passasse, ela ia retornar ao lugar, né? E ela não saiu de lá. A palmeira, ela enverga, mas ela volta. Uma palmeira está nascendo ali no lugar, se você colocar uma pedra lá em cima dela, ela vai dar um jeito de sair. E por quê? Porque ela tem raiz. E depois ele fala do cedro, ó, e ele crescerá. O que é crescer? Ele vai ter um processo. Não é da noite para o dia, né? Vai crescer como o cedro no Líbano. E aí foi onde que o pensamento aqui do pastor Joel, né? Da agenda Apacentai que o presbítero leu, né? Falando que o cedro é símbolo de força e eternidade. Falando que os 3 primeiros anos é a raiz de 1,5 m, né? Depois ele vai crescendo, ele vai passando pelos processos, pelas etapas, e assim precisa ser a nossa vida, né? E quando fala de Deus, dessas coisas, a gente falou do macarrão, do fogão a lenha, que hoje não é o fogão a lenha mais, é o fogão normal, né? Tem que fazer as coisas rápido, e aí a gente vai perdendo o relacionamento um com o outro, mas e com Deus? E quando se fala de Deus? E o relacionamento com Deus, que é o mais importante? Deus está sempre querendo que a gente o busque mais, que faça mais, mas por amor. Relacionamento baseado no amor a Deus, na busca, porque
não por rotina, não porque eu tenho que manter um ritual de jejuar, de orar, de ir para a igreja, de congregar. Não. Deus quer a gente numa busca profunda. E quanto mais nós buscamos, mais nós vemos que nós precisamos buscar mais. E Isaías fala, né? Buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Deus está se deixando achar, né? Por nós. Deus quer que a gente queira buscá-lo, não que seja imposto, não porque eu tenho que estar lá naquele horário, não porque eu tenho que fazer isso. Não, você não tem que fazer nada, você precisa querer ir, né? Essa semana eu ouvi um testemunho, um casal falando lá que o marido eu queria brigar e foi até o pastor para falar, olha, não aguento mais essa mulher, tá louca, né? O casal falando ali, porque ela queria que eu fosse no supermercado com ela. E, quando eu fui, chegou lá no supermercado, a gente quebrou o pau lá, né? Aí o meu pastor ouviu ele, aí foi ouvir a mulher. A mulher falou: não, pastor, não é que eu queria obrigá-lo a ir ao supermercado. Eu queria que ele fosse, né? Ele fosse por querer ir, por desejar ir. Então não precisa ir mais, né? Obrigado. O que quer dizer isso? Nosso relacionamento com Deus também tem que ser como o cedro que foi lido aqui. Depois, a cada ano, ele cresce 20 centímetros, mas ele vai chegar a 40 metros de altura. As suas raízes estão cada vez mais crescendo, e quando chega na rocha, ele não para de crescer, ele abraça a rocha. E a rocha é Jesus, né? Então, é nesse sentido que ele coloca. E ele diz mais, ó, no versículo seguinte, ó, 13: os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice, ó, ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos. Para quê? Para anunciar que o Senhor é reto, ele é minha rocha e nele não há injustiça. Então, tem um propósito, vai anunciar, nós temos que continuar evangelizando, nós temos que continuar, mas por quê? Porque é o propósito da nossa vida naquele que tem raiz, que tem um posicionamento. Essa é a palavra, posicionamento, como nós ministramos lá domingo. Você saber o seu lugar não é o suficiente, mas já é um começo. Mas tem que ocupar aquela posição que Deus te deu. Mas lembrar que a posição, ela não é a posição pela posição, não é o lugar pelo lugar, né? Mas é porque vai cumprir um propósito, né? Como Pedro fala, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Anunciar, proclamar, né? As boas novas, as virtudes daquele que tirou você, que chamou você das trevas para a sua maravilhosa luz. Então tem propósito, e a gente, quando olha o cedro, a gente vê essas etapas que precisam ser cumpridas. Por isso é uma colocação muito boa aí quando fala de lugar, né? De posicionamento. E isso é algo que precisa ser olhado pelo espiritual primeiro. Sempre a gente fala, né? Começa no espiritual. A nossa busca por Deus precisa ser algo que a gente deseje ardentemente, né? Como o pastor Luciano Subirá escreveu, que até que nada mais importe, né? Então a gente fica trocando Deus, trocando as orações por Deus, né? A Deus. Eu não estou dizendo só na igreja ou só nesse horário da oração, ou que seja, no culto. Estou dizendo, às vezes, na nossa casa, trocando por Netflix, né? Trocando por entretenimento, né? E outras coisas mais. E quando a gente deveria criar raiz e querer chegar às águas profundas, né? Sempre tem as águas profundas. Tem gente que fica no raso, né? Como nós falamos ali domingo, se torna, não tem raiz, ela se torna uma predadora, porque por exemplo, aquela flor que a gente tem em casa, orquídea, né? Sim. Ela é uma predadora. Se você colocar ela num tronco, ela vai sugar a força do tronco, e quando não tiver mais o tronco, ela vai morrendo, vai morrendo, vai morrendo até ela morrer. Deus não quer que você seja uma predadora, uma orquídea. Deus quer que você seja uma árvore, um cedro, né? Floresça como o cedro no Líbano, né? Como ele diz aqui. Então, as águas profundas não estão, como diz aí já, né? Na superfície, mas precisa enraizar primeiro
E a nossa raiz, ela é em Deus, é no espiritual, é em Jesus, é na palavra de Deus, é nos valores de Deus. Por isso que esse começo a gente está falando, né? Construtores. Você foi chamado como um construtor de valores. Tem missão, mas o ponto de partida é a bênção, mas tem raiz também. Amém? Como o senhor estava falando, às vezes as pessoas querem simplificar muito. A tecnologia foi muito boa, mas a tecnologia muitas vezes ela se torna artificial. Artificial. Caiu energia elétrica, vamos dizer, vamos colocar agora, vamos falar sobre prestar um culto a Deus. Aí você está na internet, você está assistindo o culto, está assistindo a live aqui nesse momento. Se a sua internet cair, você perdeu toda a bênção que você ia receber. Você estava assistindo um culto, acabou a energia, acabou a internet, você perdeu o culto. E a diferença de você fazer algo artificial para você fazer algo natural, que nem o pastor falou, o macarrão. Macarrão feito em casa vai ser bem mais gostoso que o industrializado. O molho de tomate feito em casa vai ser bem mais gostoso que o industrializado. E a mesma coisa é o culto, porque vamos lá, você vai prestar um culto para Deus, você vai até a igreja, você pode falar: Senhor, eu estava naquele culto prestando adoração ao Senhor, eu estava ali, Senhor, ouvindo a tua palavra, diferente de você falar: eu estava assistindo. Olha como fica artificial. Não que não possamos assistir um culto pela internet, só que como o pastor sempre tem ensinado, não é para ficar em casa assistindo na internet se você pode fazer parte desse culto de adoração. Olha a diferença de você falar. Olha a raiz como vai mudando a situação e a estrutura que você tem. Senhor, eu estava lá prestando culto de adoração. Pode acabar a energia, pode acabar a pilha do microfone, pode parar a mesa de som, pode acontecer tudo, mas você está ligado com uma raiz diretamente com Deus que ela não vai se romper, diferente de algo artificial. Pular etapas, buscar intensamente ao Senhor dia após dia. O culto já é para a gente chegar cheio da presença de Deus. Não é só chegar lá vazio e falar: Senhor, eis-me aqui para receber. Não, você vai lá para oferecer adoração a Deus. E aí você já está tão sensível que você sente a presença de Deus tremendamente. Isso, para mim, é uma raiz que está aprofundada, muitas vezes. Isso, a gente tá buscando, né? Mas sempre dá para buscar mais. E é uma busca não porque é imposta ou porque tem que cumprir uma agenda, uma rotina. Tem que ser algo bem mais assim, que eu diga, da gente querer, desejar ardentemente estar ali. Aí a gente vai enraizando, porque quando a árvore ela está plantada ali, você vai vendo, que nem eu falei, cheguei a falar aqui na hora um pouco antes da oração. Olha, o louro que eu plantei lá no terreno pegou, não sei se vocês prestaram atenção. Eu ganhei umas mudinhas de louro, né? Fizemos algumas mudas lá, algumas morreram, mas teve duas que pegou. Já tem um ano isso quase, se não tiver. A gente vê que pegou e já está crescendo, mas ainda está fino. Mas o que ele está fazendo ali? Ele está absorvendo, ele está enraizando, ele está, né? Você não vê ele crescendo muito para cima ali, ainda não dá para ficar: não, vou pegar louro tal, fazer chá tal, aí acabou com o louro, né? Mas a gente já vê que ele está enraizando, porque ele tá plantado, ele está fixado. Se você pegar, mudar ele de lugar, ele vai sentir bastante, né? Às vezes até uma planta chega a morrer, mas o que eu quero dizer é que ela está ali plantada, está focada, está tá ali, né, absorvendo todos os nutrientes que precisa da sua raiz. Assim também a gente. Se a gente for eu vou correr no processo aí porque eu preciso, né, no apavoro do mundo, no apavoro do dia a dia, né, do mundo, que eu digo no geral, nós vamos ficar aí perplexos, desanimados, né, porque não conseguirá atender a tudo que tem que ser feito aí materialmente. Mas quando nós temos as raízes em Deus, né, é uma terra, é algo que as águas nunca acaba. É as águas profundas que Ezequiel fala. Então, assim como Jesus, as raízes que Jesus tinha e quando passou por aqui, e até antes, quando Isaías profetiza dele, eu queria ler um texto aqui, deixando para os irmãos também, Isaías 53, é muito conhecido esse texto, Isaías 53, versículo 1, ele já fala o que nós estamos falando aqui, ó, que é muito conhecido isso aqui, né?
Quem deu crédito? É uma pergunta. Quem deu crédito à nossa pregação? Aí a gente vai pregando, vai fazendo esse evangelismo, esses cultos, né? E a gente fica perguntando, como Isaías perguntou, quem deu crédito à nossa pregação? Porque não é algo que, pregou ali, já tá, e não. Quem deu crédito vai ser, né, salvo, vai ser restaurado, vai ter a libertação, vai ser um agente transformador, tal. Aí ele coloca aqui, ó, e a quem se manifestou o braço do Senhor? Aí ele coloca uma profecia sobre Jesus, ó, como eu estou falando das raízes de Jesus para nosso exemplo, ó, porque ele foi subindo como um renovo, ó, um renovo, um broto, né, perante ele, e como raiz de uma terra seca. Aonde terra seca, alguém já viu você plantar numa terra seca e a terra seca dá alguma coisa? Não tem como. Mas por quê? O que ele está falando aqui? É sobrenatural, isso é espiritual. Por quê? As raízes de Jesus, assim como quando ele veio, aquele não tinha vindo ainda, uma profecia sobre quando ele viesse. é, e aí ele fala, e aí vocês conhecem, não tinha beleza nem formosura, olhando para ele para que ninguém desejasse, né? Aparência, como o cedro, ele não tem uma aparência, mas ele está enraizado. Se você tivesse como ver a raiz dele, está com 1,5 m e 5 centímetros do chão. E aí você vendo, olhando, fazendo uma comparação com Jesus, você vai ver que as raízes dele não era dessa terra que é seca, mas do Pai no céu, né? Todo quando ele vem, ele fala: eu não falo de mim, eu falo de meu Pai. Eu não me glorifico, eu glorifico ao meu Pai. É lógico que agora o Espírito Santo que está em nós, está conosco, glorifica a Cristo, né? Então a gente vai aprendendo com Jesus que as nossas raízes também, ela não é para criar raiz nessa terra, nesse mundo que jaz no maligno. Como Paulo fala lá, esse mundo completamente já está no maligno. Mas aí ele vai falar das armaduras, ele fala: depois de vocês ter feito tudo, tudo, que tudo? É a busca para as águas profundas. A raiz tem que chegar nas águas profundas. Sempre dá para buscar um pouco mais. E quando se fala de amor, sempre dá para amar um pouco mais. Por isso que ele fala: vocês devem o amor. A ninguém deveis coisa alguma a não ser o amor. Sempre, mas eu amei mais hoje. Amanhã dá para amar mais. Depois. Então, a raiz, não numa terra seca daqui, terreno, mas do Pai, da palavra de Deus. Amém? Amém. Os nossos irmãos também da Itália estão conosco. Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado por estar junto conosco também. E você tem raiz? Tem buscado criar uma raiz? O interessante da raiz também, o que é? Você vai vir tempestade, vai vir dificuldade, porque a Bíblia diz: nesse mundo tereis aflições, tenha de bom ânimo, nós vamos viver tempo de guerra, nós vamos viver tempo de dificuldade, mas quem tem raiz consegue suportar. Quem tem raiz, como o pastor falou, não vai ser qualquer vento que vai arrastar e vai levar para outro lugar, não. Você está alicerçado à palavra de Deus, você vai continuar na presença de Deus, você vai ter uma paz que a Bíblia diz que excede todo o entendimento do homem, que guarda o coração e a mente. Não é que a guerra vai acabar, não é que a dificuldade vai acabar, mas é que você tem aonde você está firmado, você sabe com quem você está firmado, você sabe quem te guarda, você sabe quem te protege, e é algo assim maravilhoso, é do sobrenatural de Deus mesmo, porque se você for olhar como os olhos naturais, se a sua raiz estiver em lugar seco, qual é a tendência? Você secar, mas aonde você estiver direcionado por Deus, a terra pode estar seca, pode ser na areia, aonde for, você vai ser sustentado. Glória a Deus, é verdade. Agora tem um tipo de raiz que a gente nunca deve ter. Tem um tipo de raiz que a gente nunca deve procurar, nunca deve procurar ter essa raiz ou desejar ter. Não sei se vocês sabem. Raiz de Amargura? amargura. Isso. Hebreus fala aqui, o autor aos Hebreus escreve, no capítulo 12, versículo 15, né? Ele coloca um cuidado, ó, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Ó. Como é que vai se privar da graça? Né? A pessoa está lá e participando, buscando as águas profundas, mas ela sem querer, ou querendo, ou buscando, ou vacilo, ela vai e pega uma raiz de amargura. Ela vai ser privada da graça. Né? Olha, cuidado de que ninguém
se prive da graça. Ninguém vai te privar, nem o diabo, nem Satanás tem esse poder. Mas você começa a se privar quando você cria uma raiz de amargura, ó. E de que nenhuma raiz de amargura brotando. Quem já viu raiz brotar? Essa brota, né? Porque a pessoa está lá, tal, mas ele não tem cuidado, ele quer fazer as coisas às vezes, né? É o fast food, é o micro-ondas, né? Ele quer as coisas para ontem, ele quer que seja feito do jeito que ele quer, e aí ele se priva da graça e brota uma raiz de amargura e ela perturba, né? E contamina muita gente, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de raiz. Ah, eu preciso enraizar de qualquer jeito, eu preciso enraizar, eu quero, né? Sem esse processo do cedro, corre um grande risco de criar, né? Ou deixar brotar uma raiz de amargura no seu coração. E aí é onde a pessoa se priva da graça, abandona a graça, escorrega da graça e, e fica sem graça. E aí complica, porque uma pessoa sem graça, já diz o nome, né? Desgraça, e aí um monte de besteira, e não está mais buscando a Deus como deveria, as águas profundas, né? Então, tendo cuidado, cuidado. Tem que ser um crescimento saudável, como o cedro. Ninguém está vendo, mas a raiz está lá, né? Sem aparência, sem formosura, para que ninguém o desejasse, Jesus, né? Mas a raiz aonde? No Pai. Amém? E eu só vejo duas situações para matar uma raiz de amargura. E as duas a palavra de Deus nos ensina: amar o próximo e perdoar, se necessário, 7 vezes 70 num dia. Gente, olha, 7 vezes 70 não é pouco não, não é pouco não. E eu creio, pastor, assim, pelo pouco entendimento, que é assim que a gente mata uma raiz de amargura. Porque amargura é algo que me entristeceu e que me fez mal. E eu posso me libertar como? Perdoando aquela pessoa, aquela situação, aquele acontecimento e amando. Cai por terra na hora, não tem raiz que sobrevive. É isso mesmo. Deus nos perdoou em Cristo, né? E nós precisamos seguir aí esse grande exemplo, né? Deus nos dá a palavra, né? Se vocês perdoarem, também serão perdoados, né? Mas se retiverdes, também será retido. O Misael escreve ali, ó, verdade, um membro longe do corpo está amputado, logo está morto. Devemos estar no corpo, por mais que seja difícil, mas estaremos vivos. Essa também é uma alusão de raiz, né? De lugar, de posicionamento, quando Paulo fala do corpo de Cristo, né? Que é a igreja, né? E quando a gente falou desse texto, desse tema de raiz no domingo, o texto que nós usamos foi: Deus plantou um jardim, né? E plantou o homem nele, o jardim do Éden, né? Então significa que Adão não estava superficialmente colocado no Éden. Ele tinha uma raiz lá. E os verdadeiros cristãos, segundo quando Misael escreve ali, né? Também aqui no Apacentai a gente vê um dos textos aqui. Os verdadeiros cristãos. Quando fala verdadeiro, a gente vai lembrar que tem os falsos também. Os falsos que não têm raiz, né? Os verdadeiros cristãos, eles estão plantados numa igreja local. É o corpo de Cristo. Não tem como você estar, eu sou do corpo de Cristo mundial, né, universal, do mundo todo, tal. Não, você precisa estar numa igreja local, né, para que você esteja no corpo de Cristo. Os verdadeiros cristãos são esses. E a partir dali frutificam, né? A partir daquele lugar espiritual. Nós temos um lugar também, né, que é a nossa casa, nosso lar, mas temos também a igreja, e a partir dali frutificar para seus irmãos e para os não crentes. E tem raiz. Eles têm raiz, e somente árvores com raiz podem dar frutos. Glória a Deus. É bem assim mesmo. Você Perdão. tem raiz? Como é que você tá? Para um minutinho e pergunta para você mesmo. Nesse ano, você já traçou
as metas para você resolver as suas dificuldades, você já pediu uma direção de Deus, você já buscou na palavra de Deus, você vai falar, eu não sei ainda. Então, essa é a hora de você se firmar numa terra onde tem a resposta para tudo. Porque Deus deixa a resposta de todos os problemas e dificuldades. E Deus tem algo que é tremendo e é maravilhoso, que é o Deus do impossível. Você pode ir no médico, tudo, mas Deus tem a cura para qualquer tipo de enfermidade, para qualquer tipo de situação. Então, por isso que nós devemos criar uma raiz em Deus, porque a gente não vai se frustrar se nós plantarmos os nossos pés na presença de Deus, se nós caminharmos por onde o Senhor mandar, da forma que Ele mandar. Porque hoje são muitas vozes falando, são muitos pensamentos, muita ideologia, muita fantasia, muita folclore, vou falar assim, né? Histórias. E a Bíblia não. A Bíblia é Deus falando conosco e nos ensinando como nós podemos ter uma vida feliz e abençoada na presença dEle. Eu não vejo outra forma melhor do que viver nesse mundo tendo a bênção de Deus. Quem não quer um milagre, quem não quer uma bênção, quem não quer ter paz? Porque hoje muita gente tem dinheiro e não tem paz. Eu acho que, não, na minha posição, eu não acredito que só ter dinheiro e não ter paz é felicidade. Felicidade é ter paz. Quando você deitar, você ter tranquilidade, você ter a certeza que tem Deus cuidando de você, que tem Deus intercedendo, protegendo, ajudando você todos os dias, porque o inimigo só veio para matar, roubar e destruir. Algumas situações estão invertendo essa ordem e não é diferente, não vai mudar. É verdade. Estamos nesse tema aí, e eu creio que os construtores de valores, assim como a gente vai entrar aí a partir de domingo, né? Além de ponto de partida é a bênção, né? Eles têm missão, têm raiz, e eles são disciplinados, né? Então a disciplina é muito importante. O problema é que hoje nós vivemos numa era em que o povo não gosta de ser disciplinado, né? A gente é dessa época que tinha que disciplinar, né? Porque como a palavra diz, né? A palavra de Deus fala que o Senhor disciplina, corrige, né? A quem Ele ama, assim como o pai disciplina o seu filho a quem quer bem. Então, e a gente vai nessa linha de valores da palavra, porque a gente crê na palavra. É a nossa única, né, regra prática, né? A nossa vara de medir, né? A nossa única regra é a palavra de Deus. Nós não temos outro livro de autoajuda, nada disso. É a palavra. Nós criamos raiz porque não é só o livro ou a letra que está ali, mas é o Espírito, a revelação da palavra, né? As nossas raízes estão em Deus, na fé. E hoje, nesse ativismo, nessa correria, né, nesse encurtamento do tempo, porque hoje ninguém consegue fazer tudo que programa. Só que tem algumas coisas que nós podemos determinar. Eu determino que eu preciso ter um tempo com Deus. Então eu vou tirar da minha parte do meu descanso, do meu passear, tudo, mas eu não quero perder o meu compromisso, a minha intimidade com Deus. Porque todo mundo quer ser o primeiro a receber um milagre, todo mundo quer ser o primeiro a ter uma bênção, todo mundo quer ser o primeiro a ser ouvido por Deus, mas ninguém quer ser o primeiro a se colocar, Senhor, eis-me aqui, estou aqui para ser corrigido, para aprender, porque muitas vezes nós achamos que tá tudo errado, e aí nós meditamos na palavra e vemos que nós estávamos agindo totalmente errado, e aí porque as coisas não fluem, porque as coisas não acontecem, e aí nós ficamos por quê, e sempre andando em círculos. Mas quando a gente tem um momento, começa a refletir, começa a buscar, aí começa a vir a solução. Eu costumo dizer que muitas vezes as pessoas de manhã cedo, antes de saem, Senhor, me abençoa isso, ora, fala. Aí, em vez de colocar um louvor e deixar Deus falar, não, Senhor, obrigado, agora eu preciso correr que eu preciso trabalhar. Não é dessa forma. Deus quer falar com você, mas muitas vezes você só quis falar, não quis ouvir. Aí você vira no meio do dia e fala,
Nossa, Deus tem conversado com o senhor e o senhor não tem respondido. Aí eu creio que o senhor fala lá do trono dele e fala: então, filho, você não parou para me ouvir, né? Como é que eu converso com você agora? E muitas vezes é assim mesmo, porque ó, a esposa, vamos colocar a mulher. A mulher, ela gosta de falar bastante. Aí quando ela termina, ela, vou lavar a louça, vou fazer isso e tal. O marido não tem nem muitas vezes tempo de falar um pouquinho. A Camila tá rindo aqui. Acho que o Misael passa por essa situação. Então, que nós venhamos estar atento para não sermos ativistas, termos um propósito de nos alegrar, que nem o pastor estava falando, nós não vamos cultuar a Deus por obrigação, nós vamos cultuar a Deus porque nos traz refrigério, nos traz paz, nos traz cura na alma, nos tira de ciladas que nós podemos viver e nos entristecer, porque a Bíblia nos ensina uma forma sadia e abençoada de viver. Muitas vezes somos nós que dificultamos a nossa própria vida, pastor. A palavra de Deus tem tudo, né? A gente precisa crer e buscar. Acho que a busca, né? Quando a fala de raiz, está falando que a raiz ela vai procurar esses lugares de água mesmo, né? Então a busca incessante pela palavra de Deus, ainda mais, né? Enquanto se pode achar sem, como você acabou de falar, essa rotina só. Porque eu tenho que estar, porque eu preciso estar lá mexendo, fazendo ministério, isso, aquilo. Não, porque eu desejo estar diferente, né? Então essa é a busca verdadeira que Deus quer de nós. Não, eu preciso, se eu não fizer isso, ninguém vai fazer. Se eu não estiver lá, se eu não for... Não, Deus quer você por inteiro, sem esse negócio de eu tenho que estar, né? É algo que você precisa. Não, eu desejo, eu quero, como essa que o pastor contou lá, né, do casal, né? Que eu quero que ele desejasse estar, senão não precisa, né? Então a gente precisa manter isso raiz, né? Senão a gente está superficial. Deus não colocou o homem ali no Éden, né? Como foi o tema aí de Gênesis 2:8, né? Para ali de qualquer jeito, mas plantou ele ali, né? Para que ele pudesse cultivar, guardar, teve uma missão, teve propósito, mas com a disciplina. Né? Então, a gente é filho de Deus e a palavra, como você falou, o Ricardo falou aqui, a palavra tem tudo e a gente precisa sempre crer na palavra, né? E é crer e continuar crendo, independente da circunstância, independente da mudança de 2022 para 23, para 25, para 30, para 50, a não ser até que ponto vai, mas que a gente possa continuar crendo na palavra de Deus e inculcando isso aos nossos filhos, ensinando, e não é por muito falar, né? É o exemplo arrasta, né? Então vocês pais aí, nós pais, né? Temos a missão de inculcar como exemplo. Não dá para você falar, falar e não cumprir aquilo que você está falando ali, né? Então é o exemplo que arrasta. E o exemplo mal também vai arrastar para o mal, para o pecado. Então tem que tomar muito cuidado. E a gente precisa enraizar e assim os que estão ao nosso redor serem contagiados, né, pela palavra de Deus que tem essa missão, né? Você vê como o artificial é tão raso e não toca a Deus, porque se ele quisesse só robôs, ele programava robôs para ir para a igreja, me adora, faz isso, faz... Não, ele colocou um sentimento em nós. Ele nos amou primeiro, deu seu único filho unigênito para que nós estivéssemos aqui. Vivemos o tempo da graça. Ele nos amou primeiro. E agora nós podemos ter essa alegria de ir para um culto de adoração a Deus com amor, com alegria. Lógico, às vezes cansado, arrebentado, machucado. Até porque o médico cuida de doenças. Agora, enfermidade, cura da alma, que nem essa raiz de amargura, é só no pronto-socorro de Deus, na casa de Deus que você vai ter. Você chegar no médico lá e falar: doutor, falaram lá que eu não posso ter essa doença, raiz de amargura. Ele vai falar: não sei o que você está falando, eu não cuido dessa área, não sou especialista. Especialista para cuidar, raiz de amargura, curar, é Deus, é a palavra dele, é o amor dele, é o carinho, é o cuidado, é a atenção. Olha que tremendo, só falando um pouquinho de Deus. Cuidado, amor, carinho, bênçãos. Olha só, se você ainda não teve esse encontro com Deus, você não teve essa oportunidade, essa é a hora, não é depois de amanhã, semana que vem, não. Busque a casa de Deus.
palavra de Deus. As pessoas têm que ir para a casa do Senhor alicerçado e buscando conhecimento da palavra para que não sejam enganados, porque aos finais do tempo haverão falsos profetas. Como saber se é falso ou não? Palavra de Deus. Por isso que tem que ter raiz, porque se você tiver muito raso, qualquer coisa te convence, mas quando você já tem uma raiz na presença de Deus, não é qualquer coisa que te falar que você vai aceitar. Porque nós estamos falando que não é bom uma raiz de amargura. Daí vem outro, não, pode viver na raiz de amargura. Aí te gera uma dúvida. Aí você tem que ir para onde? Bíblia, palavra de Deus, aonde ensina a palavra. A casa do Senhor, o templo, a igreja é para ensinar a palavra de Deus. Isso é tremendo. Isso é tremendo. Deus não, olha só, olha o culto. Entenda o que é o culto. Você vai em forma, às vezes, de dificuldade ou em forma de gratidão. Independente da forma que você chegar, vai chegar um momento que Deus quer te dar um presente porque você foi lá. Qual é o presente? A palavra dele, que muda a nossa mente, o nosso coração, o nosso agir para receber as bênçãos do Senhor. Deus colocou, acabou de falar uma coisa interessante, né? Um sentimento, na verdade, em nós, a imagem e semelhança dele, e não é só um sentimento, mas é o arbítrio, né? Nós não somos robôs. Deus criou a gente aí para criar raiz, né? E ter raiz, mas no sentido de buscar a Ele, raiz nele, para decidir. Não foi feito para você pecar, o livre-arbítrio, mas sim para você escolher Deus todos os dias, escolher a busca por Deus, escolher as águas profundas que as suas raízes vão, como Jeremias, né, e Salmo 1 também fala que você é comparado, você que teme ao Senhor, você que busca ao Senhor, você que medita na palavra dele, crê na palavra dele de dia e de noite e tal, como uma árvore plantada junto aos ribeiros de águas, né? Então, essa questão de escolher, essa decisão, eu escolhi buscar ainda mais, eu escolhi orar mais, eu escolhi estar ali não por uma rotina, mas um arbítrio, né? Imagine se Deus fizesse um monte de robô, né? Não, Deus não queria esse tipo de relacionamento. Deus não quer isso. Deus quer relacionamento na base que você escolha Ele, escolha a busca por Ele, pelas águas profundas e assim por diante, né? Algo que seja profundo e não superficial, como a gente está falando aqui. Até porque se você não buscar relacionamento, você nunca vai ouvir Deus falar com você ou sentir a presença de Deus. Porque não podemos ver e não podemos tocar, mas sentir o poder de Deus, a presença de Deus, quando você tiver raiz. Se você não tomou essa atitude, nós sempre falamos que mudança só é mudança quando mudamos. Se você quer sentir isso que eu estou falando agora, tome uma atitude, tome uma mudança. Não fale amanhã, semana que vem, não. É hoje, é essa noite. Você vai falar, Senhor, eu preciso ouvir a tua voz, eu preciso. Como é que eu vou te buscar? Como é que eu vou entender o que eles estão falando? Às vezes vocês vão falar, vocês são loucos. Não, nós somos loucos. Eu tenho certeza do que eu prego, eu tenho certeza do que eu falo e me esforço para viver dentro do padrão que agrade a Deus, porque da mesma forma que Deus se agrada do padrão que eu estou vivendo, eu tenho a alegria de viver na presença de Deus. Glória a Deus. Eu creio que a gente está buscando, mas a gente sempre precisa melhorar, né? Nós sempre há essa palavra, né? Quando a gente achar que está bom, a gente tem que acender o sinal de alerta, porque não está bom. O nosso bom não é o bom de Deus, né? Amém? Olha, pastor, o senhor traz uma paz tão grande que às vezes as pessoas viajam. A oração. Olha lá, como assim, Ricardo? Acho que quando você falou das esposas, Rosana falou... Qual era a pergunta? As mulheres falam fora, depois quando o marido vai falar, ela vai embora. Eu me sinto assim, muitas vezes. Porque assim, a mulher fala não sei quantas 1000 palavras por minuto. O homem é mais devagar, né? Ele fala com mais tranquilo, mais manso. Eu acredito assim, entendeu? Aí quando você vai falar, ou assim, ó, eu vou falar da minha parte, tá? Minha mulher, a gente senta, vamos conversar. Aí ela fala, aí ela para de falar. Quando ela parou de falar, é porque ela hibernou, ela dormiu. Aí eu não consigo falar. Como é que faz? Olha lá, ó, tá vendo? Ó,
Mas amém, glória a Deus, é uma brincadeira, graças a Deus eu tenho um bom relacionamento de conversar com a minha esposa, ela fala meus defeitos, eu me esforço para me consertar, eu falo dela, ela da mesma forma, e aí a gente tem um relacionamento que tem raiz. Nós não temos pensamento de relacionamento, amanhã se não der, eu vou embora, não. Se não der, nós vamos morar juntos. Se não der, nós vamos mudar. Se ela não mudar, eu mudo. Só que o nosso relacionamento tem raiz. O nosso relacionamento é sólido. É um cordão de 3 dobras. Por quê? Porque nós ouvimos a palavra de Deus, nós praticamos a palavra de Deus. Deus está à frente do nosso casamento. Então não tem crise, tem Cristo na presença do nosso casamento. E assim, quando uma pessoa cria raiz na presença de Deus, pensa da mesma forma, eu não tenho dúvida. Até porque a Bíblia não deixa nenhuma oportunidade de você falar, se minha mulher é chata, eu separo, se meu marido é chato. Não, casou, agora vai ter que nem as mulheres falam, cavar o barranco. Vai ter que deixar o terreno nivelado para que você continue andando com tranquilidade. Amém? Vamos começar a orar. Eu vou pedir, pastor, para mim estar orando nesse momento e o senhor faz o encerramento e abençoa. Amém? Vamos orar? Está todo mundo pronto para orar aí, nos ajudar em oração? Nem todos puderam estar, mas nós vamos apresentar pessoas que pediram aqui para apresentar nesse Deus tremendo. Nós apresentamos seu nome não ao natural, não apresentamos o teu nome a homens naturais, mas sim nós elevamos agora o nosso pensamento a Deus. E em nome de Jesus nós entramos na presença do Senhor, ó Pai, para apresentar pessoas necessitadas, ó Pai, de causas impossíveis, porque o Senhor é o Deus do impossível. Luiz Carlos, Senhor, que firme no Senhor, ó Pai. Nós estamos falando de raiz, Senhor. Ó Pai, coloca agora nele, Senhor, e ajuda ele. Ele pediu por socorro ao Senhor, ó Pai. A Laíde, Senhor, que se firme no Senhor também, ó Pai. Rafael e família, ó Pai. Rafaela e família, Senhor. Rosiane e família. Maria Lúcia e família. Oh, glorificado seja o Senhor, ó Pai. Intercede sobre estas casas, sobre estas famílias, Senhor. Oh, a Micael, Senhor, a Karina, Leonor, Marli Bianor, Gabriela, Larissa, Gisele, Giovana, Cláudio, Leandra, Letícia, Camila, Bianca e família, Marcos, Rogério, Manuel, Franciele, Luiz, Carlos, Miguel, Vanilda, Paulo, Jonas, Jackson, Benedito, Senhor Roberto, Angélica, Daniele, Cristiane, Maria, Tatiane, Fátima e família, Claudine e família, Fabiane e família, Micaele e família, Adilce e família, a Iliane e família, Senhor. Ó Pai, muitas pessoas também, Senhor, que nós não falamos aqui, precisam do seu socorro, precisam da tua ajuda, Senhor. Rega, Senhor, com a tua palavra, Senhor. Rega, Senhor, com a tua presença, Pai. Senhor, se alguém se afastou da tua presença, Senhor, por uma raiz de amargura, ó Pai, lembra ele que o Senhor nos amou primeiro, ó Pai, que o Senhor nos ensinou a perdoar, ó Pai, para que se aproxime diante do Senhor de novo, que possa sentir o amor, ó Pai, que possa amar o próximo, Senhor, que possa receber o teu perdão, Senhor, por esta falha, Senhor, porque não devemos deixar que essa raiz nos contamine, ó Pai, que nós venhamos, ó Pai, crescer, Senhor, nesse rio de água viva que é a tua presença. Ó Espírito Santo, visita cada casa, Senhor, visita cada família, Senhor, ó Pai. A minha mãe colocou a situação de uma senhora, Pai, visita ela nesta noite, Senhor. Ó Pai, conforta o coração dela, ela perdeu uma filha, Senhor, ela perdeu um filho, Senhor, mas que ela não perca a esperança, que ela não perca a fé, que ela não perca, Senhor, o teu cuidado, Senhor, que ela lembre, Senhor, que o Senhor deu seu filho amado, Senhor, para que nós estivéssemos aqui, Senhor, que nós tivéssemos mais uma chance. Nós tínhamos sido separados pelo pecado, pela iniquidade,
dificuldade, mas o Senhor Jesus veio para nos religar, e em nome de Jesus, Senhor, que nós clamamos ao Senhor. É o nome de Jesus que tem poder, é o Deus que criou os céus e a terra que nós apresentamos nesta noite, Senhor. Nós te damos graça, Senhor, por o Senhor cuidar de nós, Senhor. Nós te damos graça, Senhor, porque muitas vezes, Senhor, nós nos colocamos em terra seca, Senhor, mas hoje nós nos aprendemos, Senhor, a colocar em terra fértil, Senhor, a terra onde o Senhor nos colocou, ó Pai, para dar fruto, Senhor, para levar a tua palavra, Senhor, aos quatro cantos dessa terra, Senhor, para que todo joelho confesse que o Senhor é Senhor e Salvador das nossas vidas, Senhor. É muita gratidão, Senhor, que nós podemos falar de Ti, Senhor. É muita gratidão, Senhor, nós estamos chegando, ó Pai, a mais um dia de vitória, porque o Senhor nos guardou, porque o Senhor nos abençoou, porque o Senhor nos rega, Senhor, todos os dias com a tua palavra, nos guardando, nos alimentando, nos ajudando a sair do deserto, ó Pai, de sair das dificuldades, de sair das tempestades, porque o Senhor acalma o vento, o Senhor acalma o mar, ó Pai. Pedimos também, Senhor, que o Senhor ajude, Senhor, onde teve aquele terremoto, Senhor, conforta o entes, ó Pai, daqueles que perderam os seus amados e queridos familiares, ó Pai. Nós não podemos ir lá, Senhor, mas o Senhor pode visitar. Ajuda, Senhor, tenha misericórdia, Senhor, daquela terra, tenha misericórdia daquelas pessoas, Senhor, que nós possamos, Senhor, ajudar de uma forma e de outra, ó Pai. Mas o principal neste momento, Senhor, pedimos que o Senhor interceda, Senhor, que o Senhor dê força, Senhor, que o Senhor alimente aquelas pessoas, para que elas possam, Senhor, ajudar uns aos outros no amor, ó Pai, que haja, Senhor, uma união, que haja uma comunhão, que haja uma unidade, não é porque não são parentes, mas eles estão próximos, Senhor, e o Senhor fala que nós devemos amar o próximo, que nós devemos ajudar o próximo, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor diminua, ó Pai, o terremoto e a tempestade, Senhor, Sim, que eles possam reconstruir, ó Pai, as famílias, Senhor, que seja feita a Tua vontade, Senhor, sobre o povo desta terra, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Aleluia. Deus. É muito triste. Busco não acompanhar muito essas notícias, mas nós oramos e pedimos por aqueles que perderam seus parentes, seus familiares, que Deus dê força para continuar, porque nós sabemos a dor de perder um ente, nós sabemos a dor de perder aquelas pessoas que nós amávamos, que estavam próximas de nós. Então que Deus venha confortar o coração de vocês, se apeguem a Deus. Nos dias de hoje só tem uma solução para continuarmos de pé, para continuarmos aumentando as nossas raízes, que nenhum vento nos derrube, nenhuma tempestade, nenhuma mudança de liderança, nada venha nos abalar. Por quê? Porque Deus continuará sendo Deus e cuidando por nós, enquanto nós estivermos firmes e fiéis ao Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Então que você possa continuar construindo valores. Amém. Não vai ser fácil, mas não vai ser do dia para a noite também. E não vai ser de um ano para o outro. Vai levar anos. E que você possa continuar na bênção de Deus, que é o ponto de partida, na sua missão de abençoar, de se dominar, né, para que possa ter aí as outras comissões. A nossa missão maior é nos dominarmos, é dominar a nós. A gente vai falar, eu creio que a semana que vem, de disciplina e ao arbítrio, né? Então, que você possa sempre escolher Deus, escolher a palavra, e essas raízes, né, possam continuar aí no Pai, né? Em Deus, no Espírito Santo que está conosco, que sejam raízes profundas, as águas profundas. Amém? A nossa oração, mas também, ao mesmo tempo, estamos cuidando de nós mesmos para que também possamos ter essa busca aí, né? Que ensinamos, né? Viver aquilo que pregamos. Em nome de Jesus, que seja para a sua vida isso e para a sua família, que você, no seu exemplo aí de abençoar, de missão, de raiz, de disciplina, construa valores e arraste não só a sua família, seus filhos, mas outras pessoas para Cristo.
Amém. Amém. Pastor Márcio, o pessoal da Lucinda está conosco, irmã Dalva, a Deus abençoe, Luana, pastor Márcio. a Gildete. Glória a Deus, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Nós vamos terminar, o que nós vamos dizer? Aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Mais o dia de hoje o Senhor nos abençoou e nos deu a vitória. Queria que o nosso pastor Eduardo, nesse momento, com alegria e gratidão, nos abençoasse em nome de Jesus. Estenda a tua mão e receba a bênção do Senhor neste momento. Amém. Lembrando aí que domingo é a nossa Santa Ceia, Brasil para Cristo, aqui em Biritiba Mirim, Rua Joaquim Arias, número 154, ao lado do estacionamento do Chibata. É a ceia do Senhor, ali às 18h30, né? Como nós falamos, 2 ordenanças de Cristo infaltáveis, né? O batismo e a Santa Ceia. Então, que você possa, você que nos assiste aí também, né? O da igreja, estar lembrando aí também das primícias, né? E assim por diante, né? E se você mora em Salesópolis, de manhã, no domingo de manhã, às 9h30 da manhã, nós temos também nosso culto lá na igreja de Salesópolis. Vai estar pregando lá, ministrando a palavra, o pastor Fábio Gama, fundador da igreja de Salesópolis, né? Brasil para Cristo, fica ali na rua Vitor Hugo, né? E no centro de Salesópolis, amém? Vamos orar, estenda a sua mão. Pai, nós abençoamos a vida de cada irmão, de cada irmã, essa bênção de Deus que o Senhor abençoou, ó Pai, através de Jesus Cristo, não através de Adão, mas através de Cristo Jesus, ó Pai. Esteja na vida deste irmão, desta irmã, que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz do teu rosto e dê a sua paz, para que eles possam continuar construindo esses valores enraizados, arraigados, ó Pai, longe de nós toda raiz de amargura, todo orgulho, toda falta de perdão, Senhor, todo ódio, todo rancor, longe de nós essas raízes, mas a raiz no Pai, a raiz espiritual, a raiz em Deus, possamos, Senhor, cultivar, guardar, e que essas raízes se aprofundem ainda mais, ó Pai, e assim a árvore possa crescer, que a vida desse irmão, dessa irmã, e ainda produzir muitos frutos, Pai. É o que nós oramos e abençoamos cada vida que está ou que ainda vai ouvir essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Está encerrado em nome de Jesus.